Eu conheci o irmão Basílio Rueda quando ele foi eleito superior-geral pela primeira vez. Eu cheguei a Roma em 1967 e exatamente naquele mês em que eu cheguei, o irmão Basílio Rueda foi eleito superior-geral. Ele era muito novo, foi uma surpresa para o Instituto todo, porque ele tinha 42 anos. Na parte da manhã daquele dia da eleição, ele estava jogando basquete com outros irmãos, então ele tinha toda uma disposição ainda de um homem muito vigoroso, muito forte. Depois disso, eu tive muitas outras ocasiões de encontro com ele, e o irmão Basílio foi determinante com a argumentação dele, dizendo: olha, se você for escolhido por seus irmãos, isso considere como sendo a vontade de Deus. E eu tomei isso como uma regra de vida, né? Naquela ocasião, eu tive uma entrevista noturna com o irmão Basílio, porque ele trabalhava 22 horas por dia. Então, ele me recebeu exatamente às 2 horas da manhã. Na minha experiência com ele, eu o considero como um orador completo. E quando ele falava, ele levava a sua palavra em todas essas dimensões do conhecimento humano e teológico. Ele assumiu como responsabilidade dele de superior-geral a transmissão do Concílio Vaticano II para todas as províncias. E ali, como eu disse, ele visitou todas as províncias do Instituto, escreveu muitas circulares, mais de 1.000 páginas de circulares, mais de 30.000 cartas, e ali ele, através de perguntas que cobriam um pouco toda a história, toda a vida humana e também todos os valores que o Concílio Vaticano II propôs para a Igreja e para a vida religiosa, ele fazia um levantamento, uma radiografia completa da província. Eram mais de 1.200 perguntas que todos os irmãos respondiam. E para a Igreja, ele foi um protagonista da transmissão do Concílio Vaticano II. E o irmão Basílio Rueda, quando falava, eu dizia antes, ele era primoroso, no sentido de que ele era cativante, ele atraía a atenção das pessoas. Ele falava durante uma manhã toda, não é? Mas ele sabia fazer interrupções e num certo momento, interrompia durante alguns minutos para distender o ambiente. Sempre com um chiste, como dizia ele em espanhol, não um chiste. Mas ele tinha outra característica que para mim era fantástica. Ele era capaz de fazer com as pessoas mais simples um agrado total. Se ele chegava numa comunidade, ele cumprimentava os irmãos, mas depois ele ia para a cozinheira, cumprimentava a cozinheira, perguntava se tinha filho, perguntava se estava bem, se estava satisfeita. Ele conseguia se comunicar com todo mundo. Ele falou assim: olha, gente, hoje quem vai lavar os pratos e as panelas não são os serventes, não. Vão ser os meus conselheiros. Tá? Hoje os conselheiros vão lavar os pratos. E levou todos os conselheiros para a cozinha para lavar os pratos.
ele tinha dessas tiradas, não é? Que mostravam a dimensão humana dele, não é? Então, ele tinha esses rasgos, essa maneira de lidar com as pessoas que era fantástica, né? Depois que o irmão Basílio Rueda deixou o superiorato, ele voltou para a província. E viveu lá como um irmão normal, mas a província pediu que ele exercesse a função de mestre de noviço. Na minha concepção, o irmão Basílio Rueda foi o ponto central da renovação pós-conciliar. Para nós maristas, é tempo de aproveitar esse ano do centenário do nascimento do irmão Basílio para voltarmos às fontes, relermos algumas das suas circulares, relermos alguns dos seus documentos. Isso certamente beneficiará a todo mundo, porque, no meu entender, ele é ainda muito atual naquilo que ele pregou, naquilo que ele desenvolveu no Instituto.